Aliás, para viabilizar muitas coisas, até porque o Estado tem tido dificuldades financeiras. E mais um capítulo dessas dificuldades apareceu hoje, durante a solenidade de inauguração lá do sistema, do novo presídio no estado do Piauí, que vai abrir 603 vagas para detentos. Lídia Brito, direto do CidadeVerde.com, fala a respeito do assunto. Lídia, boa tarde para você. O governador quis antecipar aí os precatórios do Fundeb para pegarem recursos aí da ordem de 1,5 bilhões. Mas o TCU não deixou, Lídia. Olá, Joelson, Elivaldo, uma boa tarde a todos. Joelson, tem repercutido muito no governo essa decisão do Tribunal de Contas da União, que aí bloqueia essa operação que o governo do estado pretendia fazer de venda dos precatórios do Fundeb. Hoje eu conversei com o governador Wellington Dias, que afirma que vai recorrer dessa decisão. Mas, de acordo com a decisão do Tribunal de Contas da União, existem algumas irregularidades que o governo precisa apresentar explicações. Uma delas é que faltaria aí um plano, um projeto de ação que prove que esses recursos serão aplicados na manutenção e desenvolvimento da educação básica. Isso é uma exigência da lei. E outro ponto questionado pelo Tribunal de Contas é que o governo do estado já manifestou o interesse de usar parte desse recurso para a capitalização do Fundo de Previdência dos servidores estaduais. O tribunal argumenta que a lei não permitiria esse tipo de manobra. Então, o governo do estado vai ter aí que tentar se adequar ao que está pedindo o Tribunal de Contas. O governador Wellington Dias disse que vai recorrer da decisão e classificou essa decisão do tribunal como estranha. Segundo ele, o tribunal está se manifestando com relação a um edital que ainda não saiu. E o governador Wellington Dias lembrou também outro ponto, que essa operação de venda desses precatórios está sendo aí coordenada por uma assessoria que foi contratada junto à Fundação Getúlio Vargas. Então, segundo ele, tudo estaria ocorrendo dentro do que prevê a lei com relação aos precatórios do Fundeb. E essa decisão do Tribunal de Contas, Joelson, foi muito comemorada pela oposição na Assembleia Legislativa. Deputados como Gustavo Neve e Tereza Brito se manifestaram e eles afirmam que essa decisão do tribunal prova que as críticas da oposição, desde lá do começo, quando o governo manifestou esse desejo de antecipar dessa venda dos precatórios do Fundeb, segundo ele, essa decisão prova aí que as críticas da oposição sobre supostas irregularidades estariam previstas. Apesar da decisão do Tribunal de Contas, o governo não pretende abrir mão desse recurso que pode ultrapassar aí o valor de 1,5 bilhão. Segundo o governador, é essencial para que possa se fazer investimentos na educação, Joelson. Então, dinheiro bom, né? 1,5 bilhão para ser investidos em educação. Até falou aqui o senador Marcelo Castro dando a boa notícia, né, de que o dinheiro seria liberado. Bom, pelo visto o TCU ainda está criando algumas até barreiras. O final do ano, a previsão do governo, né? É um dinheiro que o governo dá como certo, né? Sim. Já está fazendo as contas como utilizar esse recurso, né? Lembrando que sempre voltado para a educação. A propósito disso, Elivaldo, hoje os deputados ouviram Rafael Fonteles. Ele foi falar a respeito dos empréstimos que o governo pretende tomar junto a iniciativas privadas, também em torno de R$1 bilhão. São 4 operações de crédito. Na verdade, que as 4 juntas dão aí um total de 3,3 bilhões de reais. Hoje, o secretário Rafael Fonteles, da Fazenda, explicou aos deputados por que o governo pleiteia esse endividamento. Segundo ele, o governo está fazendo o dever de casa e não atinge em absolutamente nada a capacidade de endividamento e nem de pagamento do Estado frente a essas mensagens que tramitam no Parlamento Estadual. Então vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa. O secretário Rafael Fonteles explicou aos deputados os 4 pedidos de empréstimos pretendidos pelo governo do Estado e que tramitam na Assembleia Legislativa. São 4 operações. R$1,2 bilhão para alongamento da dívida do Estado. R$1,5 bilhão para investimentos previstos no plano plurianual. R$100 milhões para segurança pública.
e 500 milhões para investimentos no programa Viva Semiárido, através do Fundo de Investimento do Desenvolvimento da Agropecuária, o FIDA. Rafael Fonteles justificou os empréstimos. O banco foi o que ofereceu o melhor prazo, de 30 anos. Na verdade, será a primeira operação com um prazo tão longo quanto esse. E com relação à taxa de juros, já há uma regulamentação da STN que garante que a taxa de um refinanciamento só pode ser com condições melhores, ou seja, taxas menores que as taxas atuais. Portanto, é uma operação absolutamente vantajosa para o estado do Piauí. O secretário também respondeu questionamentos da oposição sobre a escolha do Banco Brasil Plural para a operação de crédito de R$1,5 bilhão de reais. O que eu sei é que todos os bancos do país já foram alvos de denúncia. Essa questão entre o que é denúncia e o que é apurado e comprovado é outra questão. O banco é idôneo, o banco tem registro do Banco Central, é o segundo maior banco de investimentos do país, tem toda uma reputação, inclusive o atual presidente da Caixa Econômica Federal é ex-sócio do Banco Plural, então, portanto, não há nenhum problema com relação à instituição bancária. O secretário também explicou que os empréstimos não comprometem a capacidade de endividamento do Estado. A dívida do Estado do Piauí diminuiu ao longo desses 5 anos. Esse é um dado importantíssimo que nós já trouxemos a essa casa, vamos trazer novamente. Ou seja, mesmo com as operações do Finisa 1, Finisa 2, Pro-Desenvolvimento, Pro-Invest, a dívida caiu. Como é que você pode justificar isso? Porque o Estado do Piauí, a cada ano, ele paga mais dívida do que contrai novas dívidas. Ou seja, o perfil da dívida tem melhorado e o Estado do Piauí é um dos que tem o menor endividamento. O próximo passo agora será nesta terça-feira, numa reunião conjunta das comissões de Constituição e Justiça e de Finanças. A expectativa da bancada governista é que as mensagens já sejam encaminhadas ainda na terça-feira para discussão e votação no plenário da Assembleia. Primeiro, foi bastante esclarecedor, o secretário se colocou à disposição para esclarecer e amanhã deveremos ter uma reunião conjunta das comissões que vão analisar e eu acredito que votar. Votando nas comissões, há uma possibilidade inclusive de amanhã se fazer a primeira votação das mensagens relacionadas às operações de crédito. Elivaldo Barbosa, com ou sem a presença de Rafael Fonteles lá na Assembleia Legislativa, o rito estava mantido, né? Estava mantido. Apenas foi a convite do presidente da Casa, deputado Temístocles Filho, o secretário aceitou esse convite informal e hoje fez essa reunião lá. Uma reunião, de certa forma, amistosa, Joelson. Estava lá a deputada Tereza Brito, com muitos questionamentos, representando aí o pensamento da oposição e procurando explicações do governo em relação a esses pedidos de empréstimos. E, naturalmente, os deputados da bancada, da governista também, bancada aliada ao Palácio de Karnak, procurando tirar as dúvidas. Então, não alterou em absolutamente nada a tramitação das matérias. Apenas aproveitou o dia hoje, que não teria nenhuma programação referente à tramitação das mensagens, para realizar esse debate importante e oportuno. Amanhã, sim, a reunião conjunta das comissões de Constituição e Justiça para analisar a legalidade dessas mensagens. E logo no mesmo momento, a Comissão de Finanças para votar o mérito. Se isso ocorrer, aí as mensagens estarão prontas para discussão e votação no plenário da Assembleia Legislativa. Podemos considerar aprovada, Elivaldo? Olha, Joel, sim, pouquíssimas alterações, mas a tendência é de aprovação sem grandes dificuldades. Apesar disso, Lídia Brito, o governador Wellington Dias voltou a falar em pressa nessa aprovação das autorizações de empréstimo hoje, né, Lídia? Joelson, mais uma vez, o governador fez um apelo para a Assembleia Legislativa, principalmente para a base aliada, né, para que a base consiga articular que amanhã essa votação se concretize nessa reunião conjunta das comissões técnicas da Casa. Ele volta a defender a necessidade da aprovação dessas operações de crédito para que o governo já comece finalize esse processo de negociação com as instituições financeiras, né? Ele lembra que esses recursos são importantes para investimentos como em obras de infraestrutura e também
também na área de segurança pública, né? Tem aí um empréstimo também voltado para investimentos na área da segurança pública, para compra de equipamentos da Polícia Militar. Então, o governador voltou a fazer esse pedido para a Assembleia Legislativa, mas o que a gente acompanha na Assembleia é que a base, né, depois daquele susto da semana passada, né, quando a oposição conseguiu aí barrar a votação na CCJ, depois da visita do secretário de governo, Osmar Júnior, de negociações entre os deputados e o governo, o que a gente observa na casa é que realmente amanhã essa votação deve se concretizar nas comissões técnicas da casa e o governo não deve mais enfrentar nenhum tipo de problema com relação à votação dos empréstimos, Joelson. Bom, não vai ter problema com a votação dos empréstimos, Lídia Brito e Elivaldo Barbosa. Mas a Lídia Brito esteve lá na inauguração do novo presídio, Lídia. E um dos assuntos que vai preocupar o governador aí, pelo menos aí nos próximos dias ou no final, nos últimos meses desse ano, é a sucessão municipal aqui em Teresina, Lídia. O que é que você flagrou lá no encontro, nessa inauguração, nessa solenidade? Joelson, o governador Wellington Dias tem tentado aí se manter distante dessas discussões nesse momento de pré-campanha. Mas o que a gente tem observado é que os pré-candidatos estão fazendo questão aí de andar coladinhos no governador Wellington Dias. Hoje, o governador inaugurou a penitenciária de Altos e nós registramos lá a presença de 3 pré-candidatos a prefeito de Teresina, né? Nós temos uma foto que retrata aí esse momento da inauguração, em que a gente pode ver o ex-secretário de Justiça, Daniel Oliveira, que é do PT, o deputado Franzer Silva, que também é do PT, os dois disputam aí dentro do partido essa indicação do PT para serem os candidatos a prefeito pelo partido, e também o secretário de Segurança Pública, Fábio Abreu, que é do PL, que é outro pré-candidato a prefeito de Teresina. E o interessante, Joelson, é que esses pré-candidatos pretendem trazer para o debate de 2020 o tema da segurança pública. Isso porque quando a gente fala em segurança pública, né, se diz que é um debate mais estadual e nacional. Só que agora, com a guarda municipal, esse debate deve ser levado para a campanha de 2020. Né? Então, o secretário Fábio Abreu e também Daniel Oliveira estão aí tentando colocar esse debate da segurança pública nas discussões pela sucessão da Prefeitura de Teresina em 2020. Né? Essa questão já foi levantada um pouco na eleição passada, mas agora esses pré-candidatos pretendem tornar essa discussão mais efetiva com relação à Guarda Municipal de Teresina e o trabalho, o investimento que a Prefeitura tem feito nessa questão da guarda, Joelson. Tá certo, Lídia Brito. Elivaldo, o que mais chamou a atenção você nessa foto? O deputado Franzer Silva é deputado estadual, né? Sim. Inclusive de projeção lá na Assembleia. E é um dos cotados aí para ser disputa a indicação do partido, presente aí na solenidade, não podia deixar essa oportunidade passar em branco, né? O advogado Daniel Oliveira, ex-secretário de Justiça, né? Que está falando aí, mas fez até discurso lá, né? O ex-secretário fez discurso. Abriram fala para ele. Exatamente. E ali, mais discreto, o deputado Fábio Abreu, que também, que instalou na Secretaria de Segurança até o gabinete itinerante, aqui por Teresina, exatamente para buscar também uma aproximação maior com a população. O certo é que ninguém está parado, né, Joelson? Não, ninguém está parado. Aí o deputado Fábio Novo, que também é pré-candidato do PT à Prefeitura de Teresina, não estava nessa solenidade, mas passou o final de semana na região norte do estado, na zona norte de Teresina, também pré-campanha. Já no contato era direto com lideranças comunitárias, aí, já fazendo esse trabalho já quase que de corpo a corpo, porque não pode em razão da legislação eleitoral. Mas aqueles contatos, as pequenas reuniões em ambientes fechados, isso aí já é possível. O deputado Fábio Abreu, Lídia, já está correndo atrás de apoio não só do PT, mas de apoio na sociedade também. Tá certo, então. Fábio Novo, né? Fábio Novo, melhor dizendo, exatamente. Tá certo, então. E ele anda muito empolgado também, né? Os Fábio Novo. Os dois, né? Os dois, eu imagino os dois. Né? Tá certo, então.
Voltamos. Eu, Lídia Brito e Elivaldo Barbosa aqui no Jornal do Piauí. Agora 2h20, 2h20, hora certa para você que acompanha o Jornal do Piauí. Hora de falarmos a respeito de mudanças no primeiro escalão da Prefeitura de Teresina. Na semana passada, Elivaldo Barbosa, Fernando Said saiu da SECOM e assumiu a Secretaria de Governo, né? Pois é, ele assumiu a Secretaria de Governo, Isso. saiu da SECOM, foi para o governo, ficou a Raimundo Eugênio foi para a Dulce Luz. Procuradoria-Geral do município e a jornalista Dulce Luz, que era secretária executiva da SECOM, assumiu a pasta. Da SECOM, exatamente, SECOM. A Dulce Luz assumiu a SECOM. E hoje, Lídia Brito, você me trouxe essa informação de novas mudanças no primeiro escalão, né? Afinal de contas, a Superintendência de Trânsito é primeiro escalão, ou não é? Sim, com certeza. Lídia. Joelson, o prefeito Firmino Filho, ele confirmou hoje mudanças com a saída de Carlos Daniel da S-Trans. Ele vai passar agora a ser o superintendente da SDU Norte. Com isso, o atual superintendente da SDU Norte, Eldo Bandeira, vai assumir o lugar de Carlos Daniel na S-Trans. Foi aí uma troca, né? Saiu um da S-Trans para a SDU Norte e essa troca, segundo o prefeito, ela seria motivada apenas por questões administrativas. O prefeito afirma que tem aí uma série de obras a serem realizadas na região norte da cidade e ele avaliou que o nome de Carlos Daniel, por ser um engenheiro e ter trabalhado em grandes obras como o do Sistema Integra, seria aí mais capacitado para assumir a SDU Norte e comandar aí, o andamento dessas obras. Mas nos bastidores, né, as informações aí que a gente recebe nos bastidores é que questões políticas também teriam interferido, contribuído para essa mudança, né? Nos últimos tempos, a S-Trans tem sido aí alvo de críticas e essas críticas podem ter aí resultado nessas mudanças no órgão, né? Mas o prefeito Firmino Filho evitou falar aí dessa questão política e colocou mais a questão administrativa. Outro ponto, Joelson e Elivaldo, que o prefeito Firmino Filho também comentou, foi o que nas últimas semanas especulações sobre a possibilidade de mudanças na Câmara de Teresina. O vereador Ricardo Bandeira sairia da Secretaria de Economia Solidária para retornar à Câmara. Com isso, a suplente, a vereadora Terezinha Medeiros, assumiria uma secretaria na administração municipal, mas o prefeito Firmino Filho negou. Segundo ele, não haverá nos próximos dias nenhuma mudança que afete a composição da Câmara de Teresina, né? Segundo ele, Ricardo Bandeira deve continuar no cargo de secretário de Economia Solidária. Esse retorno de Ricardo Bandeira à Câmara havia sido aí um pedido do próprio presidente do PSL, né, o partido do vereador, que a gente até mostrou aqui já no Jornal do Piauí, que fez essa exigência para que ele retornasse à Câmara. Mas, segundo o prefeito Firmino Filho, isso não deve acontecer nos próximos meses, né? Ricardo Bandeira deve retornar à Câmara em março do próximo ano, quando a legislação exige que os candidatos à reeleição deixem aí os cargos e retornem ao Legislativo. Joelson.